Olá, mulheres, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um devocional. Eu vou começar fazendo uma oração e daí eu já começo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem ministrado coisas lindas nos nossos corações. E eu peço a Deus que nós possamos viver essas verdades escritas aqui, essas verdades que o Senhor deixou para nós. Eu te louvo, Deus, e que o Senhor possa aumentar a nossa fé naquilo que o Senhor já deixou para nós, Pai, que nós possamos descansar nas Tuas palavras. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Meninas, eu vou ler com vocês Salmos 46. Eu vou ter que ler algumas vezes aqui, então eu já vou começar. O Salmos 46 é um texto, assim, que fala sobre o poder, né, e a grandeza do nosso Deus. Do 1 ao 3, fala sobre a proteção de Deus. Então, do 1 ao 3, fala assim, ó. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Então, aqui ele está falando sobre catástrofes da natureza, né? É algo que o ser humano, né, se estremece porque ninguém consegue deter a força da natureza, né? O Rio Grande do Sul está aí para mostrar a destruição que ela pode causar, né? E ainda lá no Rio Grande do Sul foi só chuva, né? Só inundou. E a gente já vê o estrago que ele faz. Então, imagine os montes afundarem no coração do mar. Os montes serem sacudidos pela sua fúria. E então é algo assim que nos dá muito medo, né? Porque ninguém pode deter, né, a fúria da natureza, somente o Criador. E no começo ele fala: Deus é o nosso refúgio. Refúgio, a gente pensa, né, para onde que eu vou fugir? Eu vou para um abrigo, né? Refúgio, ele fala sobre abrigo, é onde a gente pode se esconder. Ele é o nosso refúgio, é onde né, a gente pode se esconder. Fala da nossa fortaleza. Fortaleza é algo forte, né? A gente pensa em algo forte que nos dá segurança, né? E um auxílio sempre presente na adversidade. Aqui eu anotei como uma saída, né? Um auxílio sempre presente é uma saída, é onde a gente, todas as vezes que a gente olha e pensa, nossa, eu não vou conseguir sair dessa, mas ele sempre nos aponta uma saída, ele sempre nos mostra uma saída, né? E ele está sempre presente na adversidade, sempre, sempre, mesmo quando nós não vemos, né? Ele sempre está. Então, do 1 ao 3, ele vai falar sobre a proteção de Deus. Do 4 ao 7, nós vamos ver a presença de Deus. Fala assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ou o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Deixa eu ver, é a nossa torre segura. Tem outras versões, né, que falam que ele é a nossa segurança, né? Aqui ele está falando sobre um cenário de guerra, né? Jerusalém, ela sempre era sitiada por muitos outros exércitos e eles passavam dias e vários períodos em guerra. E esse era o medo de Jerusalém, né, na época, como fala? Deles serem invadidos, né, dos outros exércitos entrarem lá dentro e acabar com tudo e todos morrerem, né? Esse era o medo deles. Mas aqui, em Reis ou Reis e Juízes, né?
alguns desses livros da Bíblia, vai falar sobre como Jesus, como Deus livrou o seu povo de vários exércitos inimigos, né? Vai contar uma vez que um anjo do Senhor matou 185.000 homens, 1.000 soldados assírios. Isso é uma das vezes, né? Mas o Senhor, ele sempre vinha como o Senhor dos exércitos, né? Que ele fala, o Senhor dos exércitos está conosco, porque eles precisavam de um general ali, né? Eles estavam cercados por exércitos inimigos, então eles precisavam de um senhor do exército mais forte, né? Para salvar eles. E aqui Deus se apresenta como o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o Senhor, ele sempre se apresenta para nós como a resolução do problema, né? Aqui eles precisavam de um exército mais forte. E aqui Deus, ele se apresenta, né? A presença dele ali era um general, o Senhor do exército. E no comecinho ele fala, há um rio cujos canais se alegram a cidade de Deus. Aqui ele está falando completamente o lugar, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Ele está falando da presença dele, porque em Jerusalém não tinha rio, não tinha nenhum rio que passava por eles, né? Eles tinham que fazer uma ligação lá para que as águas chegassem até a cidade, né? Mas não fluía um rio. Mas aqui Deus se apresenta como um rio, né, que fluía. O rio de água viva estava no meio deles. E eles jamais seriam abalados, porque Deus está nela. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Então ali ele se apresenta como o Deus presente no meio do seu povo, né, que livrava eles do mal. A gente pode trazer, né, cada contexto, cada bloquinho desse são 3, né, a gente pode trazer para a nossa vida. Quantas vezes, né, a gente acha que o Senhor, ele não está presente na hora da angústia, né? Ai, Deus, o Senhor me esqueceu, o Senhor não fala mais comigo, eu não vejo saída. Ele é o rio de água viva que está no meio de nós, né? Ele está dentro de nós. Ele está sempre presente, né? Ele é o nosso auxílio. E do 8 ao 11 vai falar sobre o poder de Deus. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa torre segura. Observem aqui que é um cenário de guerra ainda, né? Observem as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros de fogo. Ele está falando dos feitos do Senhor, de como ele fez ali, né? Como ele destruiu as nações, né? O exército inimigo. E ele está falando aqui, parem de lutar. Em outras versões, fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não está falando isso para o povo dele. Ele está falando isso para os exércitos inimigos. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Ele está falando isso para o inimigo. Ele não está falando isso para o povo dele. Muitas vezes eu já ouvi alguém falando, aquieta, né? E saiba que Deus é Deus. Mas ele não está falando isso para o povo dele. Porque aqui o povo dele já estava vendo que ele queimou, que ele despedaçou, né, a lança, ele quebrou o arco, ele destruiu os carros de fogo. Então aqui é uma imposição do Senhor para o povo inimigo. E ele falando que ele seria exaltado, né, entre as nações, e ele seria exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Aqui ele está falando, não mexa com o meu povo, né? Não mexe com eles, porque eu sou o Deus e saibam que eu sou o Deus. Então, essa palavra não é para nós. Nós já temos que ter a convicção de que Ele é o nosso Deus,
de que Ele vai quebrar o arco, Ele corta a lança, despedaça os carros, porque Ele é o nosso Deus. Essa convicção tem que estar dentro de nós. Aqui o Senhor só vai mostrar isso para os inimigos, né? E não para nós. Nós já temos que ter essa convicção. Esse salmo, ele é um salmo de encorajamento, né, para nós. Nos nossos dias hoje a gente vê, né, tudo pegando fogo, né? Tá cada vez pior e as coisas vão piorar, né? Mas Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. E por que a gente não vive isso? Porque a gente não tem fé. A gente começa não crendo mais em cura, não crendo mais em dons do Espírito. A gente começa a crer, a gente começa a duvidar de que Deus não pode mais transformar nosso caráter, e a fé dentro de nós vai sendo apagada. E quando a gente lê esses salmos, a gente não consegue crer, a gente não consegue tomar posse, porque nós vivemos uma vida de desobediência. Quando a gente lê isso aqui, a gente não acalma o nosso coração, é falta de fé e desobediência, porque Ele está falando, né? Isso aqui é a palavra do Senhor, Ele está falando que Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu vou passar por angústia, mas eu vou ter um socorro bem presente. Mas eu não creio, né? Muitas vezes eu passo por angústia capengando mesmo, e se não é a misericórdia do Senhor, a gente não sai, né, da angústia, porque a gente não crê, a gente não toma posse do que está escrito na palavra de Deus. É um salmo maravilhoso, a gente já ouviu várias vezes, mas o que eu queria trazer para vocês hoje? Ele é o poder, presença e proteção. Você tem tomado posse disso na sua vida? Como que está a fé dentro de você? Porque, como eu disse, né, todos os dias o Senhor, Ele coloca a gente em situações para que a nossa fé seja fortalecida, mas a gente apaga. Acontece alguma coisa, a gente apaga a fé. De vez crer, a gente desconfia, a gente acha que não, a gente acha que é na força do nosso braço. E daí a gente vai tentando ser crente, sendo que é para ser um fruto, né? É para ser livre, né? É para fluir. Essas coisas é para fluir em nós. A confiança, a perseverança, isso é para fluir dentro de nós. Mas muitas vezes, né? Todos os dias nós temos apagado a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Exércitos, né? No Deus presente, o Deus presente que habita dentro de nós. Isso é maravilhoso e tem uma revelação tão poderosa na nossa vida, sobre a nossa vida. Mas nós temos que ter fé, nós temos que ter fé. Então, todos os dias, quando as águas turbulentas, né, virem os montes afundarem no fundo do mar, exercite a sua fé, exercite, não se descabele, não sai correndo contar para A, para B, não sai correndo murmurar, xingar, blasfemar, murmurar, não faça isso. Exercite a sua fé, creia na palavra do Senhor e você vai começar a ver, né? Não é do dia para a noite, né? Aos pouquinhos a sua fé vai sendo fortalecida e você vai crendo cada vez mais no poder do Senhor. E vai ser encorajada pela fé que há dentro de você, no Senhor, né? No Deus Todo-Poderoso. Então, que essa palavra possa falar poderosamente dentro de vocês, assim como o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem já puxado muito a minha orelha em relação à minha fé, que ela é muito pequenininha. Ela é muito pequenininha e eu tenho sido tão medrosa, tão covarde em tantas áreas, sabe? E o Senhor quer que eu usufrua, né, das características dele, do poder dele que habita em mim. Mas isso, sem fé, né, a gente não vai conseguir. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, que essa palavra possa ficar no coração de vocês, meninas, e exercitem a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Amém? Um beijo. Fica com Deus.